A minha futura madrasta mandou-me parar de comer se eu quisesse que os rapazes gostassem de mim, e depois elogiou-me por me privar de comida. Quando finalmente contei a verdade ao meu pai, ela gritou: envenenaste-o contra mim, sua vadiazinha. Eu não disse mais uma palavra. Isso foi há uma semana, esta noite. A polícia teve de arrastá-la da nossa porta da frente. Eu tenho o oposto de problemas com o meu pai. O meu pai é um homem tão incrível que me fez acreditar que todos os homens eram ótimos quando eu era criança. E quando ele só tinha moedas suficientes no bolso para um de nós comprar gelado, ele sempre deixava que fosse eu. Sempre que me via chorar por causa de um mau boletim ou dramas com amigas, ele literalmente tirava o dia de folga do trabalho para me levar ao meu restaurante favorito e pedir praticamente todas as sobremesas do menu. E é por isso que ele só começou a sair com alguém novo quando eu tinha 16 anos, porque nunca quis que eu ficasse confusa sobre quem era minha mãe. Escusado será dizer que eu fiquei super feliz por ele. No primeiro mês de namoro, ela comprou-lhe flores e ele chegava a casa todos os dias com um sorriso ainda maior no rosto. Ele estava praticamente a irradiar felicidade. E só quando finalmente terminei o ensino secundário é que tive permissão para conhecê-la. Ela falava com suavidade e tive a impressão de que era o tipo de mulher de quem qualquer homem, que não o meu pai, se aproveitaria. Muito gentil. Estávamos sentadas à mesa da cozinha com 2 pratos lindos de pizza caseira quando percebi o quanto eu estava enganada. A meio da refeição, o meu pai foi à casa de banho. De repente, Catherine colocou 3 das minhas fatias de volta na mesa. O teu metabolismo não vai durar para sempre. Vais agradecer-me quando fores mais velha. Fiquei tão atordoada que nem tive oportunidade de responder. E quando meu pai voltou, nenhuma de nós mencionou o que acabará de acontecer. Ia contar-lhe quando ela saísse, mas assim que a porta se fechou, ele começou a elogiá-la. Ela não é simplesmente maravilhosa? Estou a pensar em pedi-la em casamento em breve. O que achas, querida? A alegria dele praticamente iluminava a sala inteira. Eu não podia ser a pessoa a apagar essa luz. Sim, ela é ótima. Alguns dias depois, acordei com uma surpresa dele. Era um panfleto de férias em Miami. Querida, há um grande desconto para este resort em Miami. Estava a pensar que os 3 podíamos ir. Tu, eu e a Catherine. Um frio terrível tomou conta do meu estômago. Eu queria gritar: não, tu e essa louca podem ir sem mim. Mas em vez disso forcei um grande sorriso e disse: claro que sim, estou dentro. Ele então sentou-se na beira da minha cama e reservou tudo ali mesmo no telemóvel. Decidi aproveitar ao máximo a viagem e fiz a mala com todas as roupas de verão. Tops de alças, calças de linho, calções, já sabem como é. Quando chegamos lá, o sol entrou-me nos ossos e juro que senti como se tivesse tomado uma Emily ou algo assim. Eu e a Catherine estávamos deitadas nas espreguiçadeiras quando senti um beliscão no braço. Querida, pareces uma baleia beluga, disse a Catherine com desgosto. Ela então pegou no meu tabuleiro de comida e deitou fora. Se quiseres que os rapazes gostem de ti, não pode ser uma gulosa de merda. O meu rosto corou de calor, mas desta vez não era do sol, era vergonha. Será que eu era mesmo assim tão gorda? Imediatamente senti uma vontade esmagadora de esconder o meu corpo do mundo, para que ninguém tivesse de ver o quão feia eu era. Acho que ela reparou porque entregou-me uma toalha e mandou-me cobrir. Acho que raparigas de 18 anos são mesmo impressionáveis, porque passei o resto do fim de semana em jejum ou a fingir que comia à frente do meu pai para ele não se preocupar. A Catherine elogiava-me por isso e dizia que em breve eu podia parecer-me com ela. Mesmo depois da viagem, continuei a comer muito pouco e 3 semanas depois, olhei-me ao espelho e vi que o meu rosto tinha perdido toda a cor. O cabelo caía e eu mal conseguia ficar de pé sem sentir que ia desmaiar. E enquanto fazia o meu check, corporal diário, o meu pai entrou. Querida, que merda fizeste? Gritou ele com lágrimas nos olhos. Não tens comido? Estás tão pálida, meu amor. Nessa altura, eu estava com tanta fome que mal conseguia pensar noutra coisa que não fosse comida, quanto mais guardar um segredo. Então disse a primeira coisa que me veio à cabeça. A Catherine disse-me que devia emagrecer. Disse-o de forma casual, sem saber o que viria a seguir. O quê? A voz do meu pai mudou. Tinha se tornado em algo assustador, uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Ele não disse mais nada, apenas levou-me à cozinha e cozinhou a minha refeição favorita, frango alfredo caseiro. Enquanto comia, percebi o quão estúpida eu tinha sido e jurei a mim mesma nunca mais castigar o meu corpo. De repente, a voz do meu pai ecoou pelas paredes. Foi a primeira vez que o ouvi levantar a voz a alguém. Quando voltou, o rosto dele estava vermelho de raiva e descobri que a Catherine era a fonte dessa fúria. Acabamos, disse ele. Espera, pai, não acho que ela quisesse magoar-me, não é culpa tua, interrompeu ele a minha explicação cheia de culpa. Ela é adulta e devia saber melhor. Depois sentou-se ao meu lado e passamos o resto do dia a ver Vampire Diaries, a minha série de conforto, juntos. Por isso estava mesmo ao lado dele quando chegou a mensagem. Era uma foto da Catherine, uma ecografia. É teu. Ou voltamos, ou dizes adeus ao teu futuro bebê. Dizia a mensagem. As palavras foram como um estalo na cara de ambos.
Fiquei a olhar para a mensagem, o coração a bater com tanta força contra o peito que achei que podia romper-me. Respondi rapidamente a Tara, uma amiga em comum que os apresentou, perguntando o que ela queria dizer com "já fez isto antes", uma mensagem enigmática que me tinha enviado mais cedo. A resposta veio quase de imediato, o telemóvel a vibrar na minha palma suada. A Catherine fingiu uma gravidez há 2 anos com o ex, o Declan. Ela até comprou fotos falsas de ecografia online. Quando ele finalmente insistiu em ir ao médico com ela, ela fingiu um aborto espontâneo. Nessa altura, já se tinha mudado para a casa dele e isolado-o de toda a gente. As minhas mãos tremiam enquanto escrevia de volta. "Como é que eu sei que estás a dizer a verdade?" Ela enviou capturas de ecrã de conversas antigas entre ela e a Catherine, discutindo o plano para prender o Declan em detalhes nauseantes. Havia até fotos da Catherine com uma barriga falsa visivelmente comprada online, a borda de silicone era visível se olhasses com atenção. "Ela é perigosa", escreveu a Tara, fazendo um arrepio percorrer minha espinha. "Ela isola as pessoas e usa-as." Quando a confrontei sobre o que fez ao Declan, ela espalhou rumores que destruíram a minha reputação. Tive de mudar de cidade. Agradeci-lhe e prometi ter cuidado. Um misto de alívio e pavor dentro de mim. Esta era a prova de que eu precisava. Mas eu tinha de abordar o pai com cuidado. Ele já estava tão enfeitiçado pela Catherine que podia não acreditar em mim, podia pensar que eu estava apenas a tentar sabotar a sua chance de ser feliz. Naquela noite, o pai largou outra bomba, a voz cuidadosamente neutra enquanto mexia uma panela de massa que nenhum de nós realmente queria. "Tenho andado a pensar", disse ele, sem me encarar diretamente, concentrando-se na água a rodopiar. "Eu e a Catherine vamos morar juntos, por causa do bebê." O meu estômago caiu, uma sensação física como estar num elevador que de repente despenca. "O quê?" "Encontramos um apartamento mais perto do médico dela. Vou mudar-me no próximo fim de semana." Finalmente olhou para mim, a culpa estampada no rosto. "Tu podes ficar aqui, claro. Continuarei a pagar as contas e tudo mais." "Pai, tu não podes fazer isso." "Mal a conheces", implorei, a minha voz subindo com desespero. O rosto dele endureceu, a suavidade que eu conhecia substituída por algo teimoso e estranho. "Conheço-a o suficiente. Ela está a carregar o meu filho. Mas, e se não for?" Tirei o telemóvel, os dedos tremendo no ecrã. "Preciso de te mostrar uma coisa." Nesse momento, a campainha tocou, o som cortando a nossa conversa. O pai foi atender, os ombros tensos de uma forma que me dizia que a discussão não tinha acabado. Lá estava a Catherine, segurando uma travessa de caçarola e vestindo um vestido largo que destacava uma pequena saliência na barriga, estrategicamente posicionada para parecer uma gravidez em crescimento. "Surpresa", disse ela, a voz doce como mel de novo. "Fiz o teu prato favorito, Laurie, empadão de frango." O rosto do pai iluminou-se ao recebê-la, a tensão no corpo dele a dissolver-se com a presença dela. Eu senti enjoo ao vê-lo bajulá-la, pegar no prato e puxar a cadeira para ela na nossa mesa, a mesa da família onde a mãe costumava sentar-se. "Pensei que podíamos ter um agradável jantar em família", disse a Catherine, os olhos passando por mim com um desprezo mal disfarçado, como uma cobra a avaliar a presa. Durante o jantar, a Catherine dominou a conversa, falando sobre cores para o quarto do bebê e nomes possíveis, as mãos sempre acariciando a suposta barriga. O pai pendia de cada palavra dela, enquanto eu empurrava a comida no prato, o empadão a saber as cinzas na boca. Quando tentava falar sobre outras coisas, planos para a faculdade, um filme que queria ver, a Catherine redirecionava suavemente a conversa de volta para o bebê, a voz dela subindo ligeiramente para abafar a minha. Depois do jantar, fui buscar o meu telemóvel para mostrar ao pai as mensagens da Tara, o coração a bater com força com a possibilidade de finalmente quebrar o feitiço dela. Mas o telemóvel não estava onde eu o tinha deixado, na mesa de centro. Procurei por todo lado, o pânico a crescer a cada espaço vazio, até finalmente o encontrar no balcão da cozinha, completamente reiniciado às definições de fábrica. As provas tinham desaparecido. Encontrei o teu telemóvel na casa de banho", disse a Catherine com inocência, quando a confrontei, os olhos arregalados com uma preocupação ensaiada. "Caiu no lavatório e molhou-se, então tentei secá-lo. Acho que se reiniciou sozinho." O pai franziu a testa para mim, a expressão carregada de desapontamento. "A Catherine só estava a tentar ajudar. Devias ter mais cuidado com as tuas coisas." Fiquei a olhar para ele, sem acreditar, um estranho com o rosto do meu pai. Um homem que já tinha tirado um dia de trabalho porque eu estava triste com uma má nota, agora estava a repreender-me por algo que eu não fizera, escolhendo acreditar numa mulher que mal conhecia em vez da própria filha. Nessa noite enviei nova mensagem a Tara, usando o meu portátil, explicando o que tinha acontecido, as palavras a sair entre lágrimas silenciosas. Ela não ficou surpreendida. "Típico da Catherine", escreveu logo de volta. Fez o mesmo a irmã do Declan quando tentou avisá-lo. As semanas seguintes foram um pesadelo tirado diretamente dos confins do inferno. O pai passava a maior parte do tempo com a Catherine, vindo a casa apenas para buscar roupas ou ver como eu estava. A presença dele na nossa casa tornou-se tão rara quanto os sorrisos genuínos.
E quando estava por perto, estava distraído e irritável, a verificar constantemente o telemóvel à espera de mensagens dela. A Catherine tinha convencido o pai de que eu estava a comportar-me assim por ciúmes do bebê, transformando as minhas preocupações legítimas em birras infantis aos olhos dele. A traição final veio quando ouvi o pai ao telefone com a tia Lisa, a voz baixa enquanto caminhava no quintal. Eu sei que é muito pedir, mas ela podia ficar contigo até que as coisas se acalmem com o bebê? Pausa, a tia Lisa respondeu, presumo. É só temporário, até que eu e a Catherine tenhamos uma rotina com o recém-nascido. Ele ia mesmo seguir em frente com isso, enviar-me embora para que a Catherine pudesse tê-lo só para ela, apagando-me do quadro como se eu fosse um incômodo em vez de sua filha. Decidi que precisava de mais provas, algo tão convincente que nem mesmo o pai, no estado em que estava, poderia ignorar. Se ele não acreditasse em mim, talvez acreditasse no melhor amigo dele, o Brian, que o conhecia desde a faculdade e sempre tinha sido como um tio para mim. Contactei o Brian e contei-lhe tudo, incluindo as mensagens da Tara e o que tinha acontecido com o meu telemóvel. Ele estava cético, mas concordou em investigar o passado da Catherine, os instintos protetores a falarem mais alto apesar das dúvidas. 2 semanas depois, o Brian ligou com novidades, a voz dele grave do outro lado da linha. Tinhas razão, disse sem rodeios. Tenho um amigo que trabalha nos registros do Hospital Memorial. A Catherine nunca foi registrada como paciente grávida lá, apesar de dizer ao teu pai que tem consultas regulares. E não é tudo, continuou ele, enquanto eu me deixava cair na cama, o alívio a invadir-me. A prima da minha mulher trabalha na loja de bebés do centro comercial. Lembra-se da Catherine ter entrado lá há meses, antes mesmo de conhecer o teu pai, a dizer que estava grávida. Ela estava a comprar aquelas barrigas falsas de silicone que as atrizes usam nos filmes. O alívio percorreu-me como uma substância quente, deixando-me tonta. Finalmente alguém acreditava em mim. O Brian concordou em falar com o meu pai, mas avisou-me de que podia não correr bem. O teu pai é teimoso quando toma uma decisão, e ele quer mesmo que este bebê seja real. No dia seguinte, cheguei à casa do meu trabalho a tempo parcial e encontrei o pai sentado à mesa da cozinha, com um ar abalado, o rosto pálido e os olhos vazios. O Brian estava sentado à frente dele, com uma pasta cheia de impressões, as provas espalhadas como num julgamento. Diz-lhe o que me disseste, incentivou o Brian com suavidade. O pai olhou para mim, os olhos vermelhos e fundos. A Catherine mentiu, disse com voz rouca, as palavras parecendo doer-lhe fisicamente. O bebê não pode ser meu. Os tempos não batem certo. Eu queria gritar, eu disse-te. A justificação a arder-me na garganta, mas o olhar partido dele travou-me. Em vez disso, sentei-me ao lado dele e agarrei-lhe a mão, sentindo os dedos frios apesar da cozinha aquecida. Desculpa, pai. Ele apertou-me a mão, o aperto desesperado. Quem tem de pedir desculpa sou eu. Não te ouvi. Deixei que ela se metesse entre nós. O Brian pigarreou, o rosto normalmente bem disposto agora sério. Há mais. A Catherine tem um histórico deste tipo de comportamento. Já fez isto a pelo menos 2 outros homens que consegui identificar. Um deles até a levou a tribunal. O telemóvel do pai vibrou com uma mensagem, o som fê-lo estremecer. Catherine, onde estás? Era hoje que íamos ver berços. Encontrei o perfeito para o pequeno bebê James. O pai desligou o telemóvel com um clique decidido e empurrou para longe, como se estivesse contaminado. Tenho de acabar com isto pessoalmente. Não, disse eu com firmeza, surpreendendo-me com a autoridade na minha voz. É isso que ela quer, manipular-te cara a cara. Tens de contratar um advogado e tratar disto como deve ser. O Brian acenou com a cabeça, o rosto carregado. A minha irmã é advogada de família. Pode ajudar-te a redigir uma declaração, exigir um teste de paternidade e cortar o contato até que esteja feito. O pai concordou, mas eu vi o conflito nos olhos dele, o olhar sempre a desviar-se para o telemóvel silencioso. Apesar de tudo, uma parte dele ainda acreditava, ou queria acreditar, que a Catherine carregava o seu filho, que a família com que ele sonhava não era só mais uma das mentiras elaboradas dela. Na manhã seguinte acordei com o som de vozes no andar de baixo, a cadência de uma discussão subindo através do soalho. O pai supostamente devia estar no trabalho, por isso fui silenciosamente até a escada para ouvir, o coração a disparar. O meu sangue gelou quando ouvi a voz da Catherine, aguda e queixosa. Estás a ser ridículo, Leory. Claro que o bebê é teu. De quem mais seria? A voz dela tinha aquela tremura ensaiada que eu já aprenderá a reconhecer como falsa. As datas não batem certo, Catherine. Estavas a publicar sobre esta gravidez antes sequer de nos conhecermos. Eu vi as capturas de ecrã. A voz do pai estava firme mas tensa, como se ele estivesse a manter-se inteiro só por força de vontade. Do que estás a falar? Quem te anda a encher a cabeça com estas mentiras? Foi a tua filha, não foi? Ela sempre teve inveja de nós. Não aguenta ver-te feliz com outra pessoa. Prendi a respiração, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos, a rezar para que o pai não caísse nisso outra vez. Quero um teste de paternidade, disse ele com firmeza, as palavras claras e inflexíveis.
A voz da Caterine tornou-se fria, a fachada doce a cair como uma máscara. Então não confias em mim, depois de tudo o que passamos? Não se trata de confiança. Trata-se de factos. Factos, cuspiu ela, o veneno a substituir o mel. Aqui vai um facto. Se insistes nisto, eu vou garantir que nunca vejas este bebê. Vou dizer a toda a gente que nos abandonaste, o teu chefe, os teus amigos, todos vão saber que tipo de homem tu realmente és. Já tinha ouvido o suficiente. A raiva impulsionou-me pelas escadas abaixo. Entrei na sala com o telemóvel na mão, a aplicação de gravação ligada a capturar cada palavra. Sai da nossa casa, disse eu, a voz mais firme do que me sentia, a adrenalina a fazer os meus membros formigarem. Os olhos da Caterine estreitaram-se, o olhar a deslizar sobre mim com desprezo. Isto é entre mim e o teu pai. Coisas de adultos que não te dizem respeito. Ela enfatizou adultos como se eu fosse uma criança, e não uma mulher de 18 anos. Passou a dizer-me respeito quando disseste que eu parecia uma baleia beluga e me obrigaste a parar de comer, respondi, as palavras a explodirem de mim. O pai colocou-se entre nós, o corpo dele um escudo. Caterine, acho que deves ir embora. Ótimo, atirou ela, agarrando a sua mala de marca do sofá. Mas isto ainda não acabou. Vão arrepender-se, os dois. A ameaça pairou no ar enquanto ela saía da casa, batendo a porta com tanta força que os retratos da família na parede estremeceram. Depois que ela saiu, o pai desabou no sofá, a cabeça entre as mãos, o corpo subitamente mais velho, desgastado. Fui um idiota, sussurrou, as palavras abafadas pelas palmas. Não foi culpa tua, disse eu sentando-me ao lado dele, a almofada do sofá afundando-se com o nosso peso combinado. Ela é manipuladora. Sabia exatamente o que dizer para te afetar. Ele levantou os olhos para mim, cheios de arrependimento que me partiu o coração. Mas eu devia ter confiado em ti. Sou teu pai, devia proteger-te, não. Ele não conseguiu terminar. O peso do fracasso que senti era demasiado para ser dito em voz alta. Vamos ultrapassar isto, prometi, e cada palavra foi sincera. Juntos. Durante alguns dias tudo esteve calmo. Demasiado calmo, como a quietude antes de um furacão. O pai pediu formalmente um teste de paternidade através do advogado. A Caterine respondeu com uma enxurrada de mensagens de texto, alternando entre súplicas chorosas e ameaças cruéis. O pai não respondeu a nenhuma, seguindo o conselho do advogado de manter silêncio absoluto. E então começou o ataque nas redes sociais, uma ofensiva digital que nos apanhou desprevenidos. A Caterine publicou vídeos lacrimosos, afirmando que o pai a tinha abandonado a ela e ao filho por nascer, a maquilhagem cuidadosamente borrada para simular horas de choro. Criou uma angariação de fundos para mães solteiras traídas pelos companheiros com a sua história em destaque, pintando-se como vítima de um homem sem coração. Pessoas que conhecíamos começaram a comentar, algumas do lado dela sem pestanejar, outras confusas, a perguntar ao pai o que se passava. O pai recusou envolver-se, seguindo o conselho legal de não responder até o processo estar concluído. Mas eu via o quanto isso magoava, a forma como estremecia sempre que o telemóvel vibrava com outra notificação. O pior foi quando a Caterine começou a aparecer no meu campus universitário, uma campanha de perseguição que me deixou constantemente a olhar por cima do ombro. Via-a a observar-me do carro no estacionamento, ou a esbarrar comigo de propósito na cantina, o corpo agora com uma barriga mais pronunciada que eu sabia ser falsa. O teu pai vai voltar atrás, dizia ela com um sorriso gelado que nunca chegava aos olhos. Os homens voltam sempre quando há um bebê envolvido. E quando isso acontecer, tu vais sair da imagem de vez. Comecei a documentar cada encontro, cada ameaça. O meu telemóvel tornou-se a minha arma, sempre pronto para gravar. Eu não ia deixá-la escapar com aquilo. Não ia deixá-la destruir o meu pai, nem expulsar-me da minha própria família. Numa noite, o pai e eu jantávamos, uma refeição silenciosa de comida chinesa para levar que nenhum de nós realmente saboreava, quando a campainha tocou, fazendo-nos congelar a meio da garfada. Era a Caterine, com ar transtornado, o rímel a escorrer-lhe pelo rosto em rios artísticos, o cabelo cuidadosamente despenteado. Por favor, Larry, preciso de falar contigo, soluçou, a voz a quebrar-se de forma perfeita. Estou com complicações na gravidez. O médico disse que preciso reduzir o estresse. O pai hesitou, a natureza bondosa a lutar com a prudência recém-adquirida, a mão dele a agarrar o batente da porta. Caterine, qualquer comunicação tem de passar pelo meu advogado. Sabes disso? Que se lixe o teu advogado, gritou ela, a voz a subir dramaticamente. Isto é sobre o nosso filho. Avancei, incapaz de permanecer calada perante tamanha manipulação óbvia. Se estás com complicações, devias estar no hospital, não aqui a incomodar-nos. Os olhos da Caterine brilharam de ódio, a máscara a escorregar por um instante, revelando o veneno por baixo. Envenenaste-o contra mim, sua cabra. Não aguentas vê-lo feliz com outra pessoa. Já chega, disse o pai com firmeza, a voz sem margem para discussão. Tens de ir embora. Muito bem, sibilou ela, o rosto contorcido de raiva. Mas lembra-te deste momento quando tiveres de explicar ao teu filho por que razão não estiveste presente.
A chantagem emocional pairou no ar como gás venenoso. Depois que ela foi embora, o pai ligou ao advogado para relatar o incidente, a voz dele estável apesar do leve tremor nas mãos. No dia seguinte, recebi uma mensagem no Instagram de uma conta que eu não reconhecia, a notificação a apertar-me o estômago. Era uma foto minha a caminho das aulas, claramente tirada sem o meu conhecimento, por trás de uma árvore com a legenda: acidentes acontecem a raparigas que não sabem ficar no seu lugar. A ameaça era inconfundível, fazendo o gelo correr-me pelas veias. Mostrei ao pai, que ligou imediatamente à polícia, o rosto branco de fúria. Fizeram um relatório, mas disseram que não podiam fazer muito sem provas mais diretas de ameaça. Sugeriram que eu tivesse mais atenção ao que me rodeava e considerasse mudar de rotinas, conselhos que não fizeram nada para me fazer sentir mais segura. Nessa noite, o pai e eu tivemos uma conversa séria, sentados à mesa da cozinha, onde este pesadelo começara, com a pizza caseira da Catherine. Talvez devesses ficar com a tia Lisa por um tempo, sugeriu ele, os olhos cheios de preocupação. Só até isto acalmar. Não, disse eu com firmeza. As minhas mãos espalmadas sobre a mesa. É exatamente isso que a Catherine quer, separar-nos. Temos de ficar juntos. O pai acenou com a cabeça lentamente, um pequeno sorriso a romper através da preocupação. Tens razão, mas temos de ter cuidado. A Catherine é imprevisível. Alguns dias depois, o Brian ligou com uma notícia que me fez o coração disparar. Tinha encontrado uma publicação da Catherine num grupo privado do Facebook para futuras mães, datada de apenas uma semana atrás, onde ela dizia estar com 20 semanas de gravidez. Se isso fosse verdade, o bebê não podia ser do pai. Eles só tinham estado juntos durante 14 semanas antes de se separarem. O advogado do pai aconselhou-nos a agir com cautela. Precisávamos de mais do que capturas de ecrã, algo que a Catherine poderia alegar serem falsas ou tiradas fora de contexto. Precisávamos que ela admitisse a verdade, de preferência em gravação, para que não houvesse margem de dúvida. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperávamos. A Catherine andava a publicar atualizações cada vez mais desesperadas sobre como estava a lutar pela família, e que algumas pessoas fariam de tudo para separar uma mãe de um pai. Ela anunciou que iria organizar uma pequena reunião pré-nascimento no seu apartamento e convidou vários amigos e colegas do pai, uma tentativa transparente de forçar a mão dele. É uma armadilha, avisei o pai, enquanto líamos o convite digital que ela tinha enviado por e-mail. Ela quer envergonhar-te publicamente se não apareceres. Ou então, é uma oportunidade, respondeu o pai, pensativo, com um brilho do estratega que eu conhecia regressar-lhe aos olhos. Se formos os dois, com o Brian como apoio, traçamos um plano durante um café e restos de pizza. O pai iria à reunião com o Brian, a agir de forma conciliatória mas evasiva. Eu chegaria separadamente, mantendo um perfil discreto. O nosso objetivo era fazer com que a Catherine falasse sobre a cronologia da gravidez diante de testemunhas, apanhá-la numa mentira tão óbvia que nem os seus maiores defensores pudessem ignorar. O dia da reunião chegou, ensolarado e enganadoramente alegre. O pai e o Brian entraram primeiro, enquanto eu esperava no carro da esposa do Brian, do outro lado da rua, com o estômago às voltas. Após 20 minutos, recebi a mensagem de sinal e entrei no prédio, o coração a bater com força a cada degrau. O rosto da Catherine quando me viu foi impagável, um lampejo de puro ódio rapidamente disfarçado por um sorriso surpreendido que não chegava aos olhos. Oh, não esperava que viesses, disse ela, a voz tensa apesar das palavras acolhedoras. Não perderia por nada, respondi docemente, imitando o tom falso dela. Afinal, estamos a celebrar o meu futuro meio-irmão. O apartamento estava decorado com balões azuis e cor-de-rosa, e na mesa estava um bolo com a frase Bebê Patterson a caminho, o glacê aplicado com perfeição. Cerca de uma dúzia de pessoas circulavam pela sala, incluindo vários colegas do pai e algumas mulheres que eu não conhecia, todos a beber espumante sem álcool em flutes de plástico. A Catherine fazia o papel de anfitriã perfeita, uma mão constantemente pousada na barriga ligeiramente saliente, a outra tocando os braços dos convidados enquanto ria das piadas deles. Tinha encurralado o pai junto à mesa de petiscos, a falar-lhe intensamente enquanto ele a sentia desconfortável, preso entre ela e a parede. Eu circulei pela sala, a gravar trechos de conversas no telemóvel, o dispositivo escondido na minha mão. Vários convidados comentavam o quanto estavam felizes por a Catherine finalmente estar a ter o seu bebê, depois de tanto tentar. Uma mulher que se apresentou como prima da Catherine, Maia, estava particularmente faladora após alguns copos de vinho, que claramente não eram cidra, as faces coradas e as palavras ligeiramente arrastadas. A Catherine queria isto há anos, confidenciou, inclinando-se para perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro do álcool. Desde que tudo correu mal com o Declan, ela ficou devastada depois daquele aborto espontâneo. Declan? Perguntei inocentemente, fingindo ignorância. Isso foi antes do meu pai? Maia acenou vigorosamente com a cabeça, os brincos a balançar de forma selvagem. Oh sim, estavam noivos até há uns 6 meses. Que pena como tudo acabou.
6 meses atrás, muito antes da Catherine conhecer o meu pai na livraria, onde a Tara os apresentou. Conduzi a conversa com naturalidade em direção à gravidez, o coração a acelerar com antecipação. Então, quando é exatamente que o bebê nasce? A Catherine tem sido tão reservada com os detalhes. Início de dezembro, disse a Maia com confiança, contando pelos dedos. Ela tem contado os dias desde que soube em março. Março, quando a Catherine e o pai ainda nem se conheciam. Nem sequer tinham estado na mesma sala. Agradeci a Maia e afastei-me, o coração a bater com fúria de satisfação. Era isto a confirmação de que precisávamos, vinda da própria família da Catherine. Enviei uma mensagem ao pai. Data de parto, dezembro. Descobriu em março. Faz com que ela confirme. Do outro lado da sala, vi o pai verificar o telemóvel e acenar ligeiramente com a cabeça, os olhos cruzando-se brevemente com os meus antes de voltar para a Catherine, que agora mostrava fotos de ecografias a um casal mais velho. À medida que a reunião se aproximava do fim, a Catherine bateu num copo com uma colher, o som cortando o burburinho. Obrigada a todos por virem celebrar o nosso pequeno milagre, disse ela, emocionada, puxando o pai para junto dela, os braços a enrolarem-se possessivamente à cintura dele. Como muitos de vocês sabem, esta gravidez tem sido uma bênção após tanta dor. O pai sorriu rigidamente, o desconforto visível apenas para quem o conhecia bem. Catherine, relembra-me, quando é mesmo que soubemos do bebê? Perguntou ele, a voz casual mas suficientemente alta para se ouvir na sala agora silenciosa. Um lampejo de incerteza passou pelo rosto dela, breve, mas real. Sabes, querido, em maio. Maio, repetiu o pai, acenando pensativamente. E o bebê nasce em dezembro? Isso mesmo, disse ela, o sorriso a vacilar ligeiramente, ao perceber a armadilha a fechar-se. É interessante, continuou o pai, ainda num tom conversador, mas firme. Porque isso significa que estás com cerca de 20 semanas, certo? A Catherine acenou com a cabeça, claramente sem saber onde aquilo ia dar, mas sem conseguir negar a matemática básica perante uma sala cheia de gente. A questão, continuou o pai, é que nós só namoramos durante 14 semanas antes de acabarmos. Por isso, estou curioso. Como é que esse bebê pode ser meu? A sala ficou em silêncio. O único som era o zumbido do frigorífico na cozinha. O rosto da Catherine ficou vermelho, começando no pescoço e subindo até as bochechas. Estás confuso com as datas, disse ela rapidamente, a voz mais aguda do que o normal. Começamos a sair mais cedo do que te lembras. Não, não começamos. O teu primo Maia disse que descobriste que estavas grávida em março, antes sequer de nos conhecermos, disse o pai, com certeza em cada sílaba. Todos os olhos se voltaram para Maia, que parecia mortificada, o copo de vinho suspenso a meio caminho dos lábios. Eu posso ter me enganado nos meses, balbuciou, evitando o olhar fulminante da Catherine. A máscara agradável da Catherine estalou, fraturando-se como gelo fino sob demasiado peso. Isto é ridículo. Estás a chamar-me mentirosa à frente dos nossos amigos? Gritou ela. Só estou a tentar perceber a cronologia, disse o pai com calma, a voz firme apesar da tensão no ar porque não bate certo. Os olhos da Catherine percorreram a sala, absorvendo os rostos confusos e agora desconfiados dos convidados. Depois olhou para mim, ali de pé num canto com o telemóvel na mão. Tu sibilou, o reconhecimento a surgir. Isto é tudo culpa tua. Lançou-se na minha direção, mas o pai interpôs-se, o corpo dele como um escudo. Catherine, para. Isto não tem a ver com a minha filha. Tem a ver com a verdade. Verdade? Ela riu-se amargamente, o som áspero e antinatural. Queres a verdade? Muito bem. O bebê não é teu. Nunca foi. Estás feliz agora? A confissão pairou no ar, surpreendente e brutal. Vários convidados ofegaram. Alguém murmurou. Eu sabia, na verdade, continuou a Catherine, a voz agora histérica. O rímel a começar a escorrer à medida que lágrimas verdadeiras se formavam. Não há bebê nenhum. Nunca houve. Mas eu merecia ficar contigo, depois do que a tua preciosa filha fez virar-te contra mim, arruinar tudo. O pai olhou para ela com uma mistura de pena e repulsa, o rosto dele a mostrar a morte final de qualquer sentimento que ainda pudesse ter por ela. Acho que deve sair, disse ele calmamente, a voz quase inaudível. Este é o meu apartamento, gritou ela, saliva a voar-lhe dos lábios. Então nós saímos, disse o pai, pegando-me suavemente pelo braço. E sugiro que todos os outros façam o mesmo. Enquanto nos dirigíamos à porta, a voz da Catherine elevou-se num grito. Vais arrepender-te disto, Léory. Os dois vão. Vou garantir que todos saibam que tipo de pai abandona a namorada grávida por causa da filha gorda que tem ciúmes. O pai parou e virou-se, o rosto calmo, mas resoluto. Catherine, tenho tudo o que acabaste de dizer gravado. Se voltares a contactar-nos ou a espalhar mais mentiras, eu levo isto à polícia. Entendeste? O rosto dela ficou inerte de choque, a realização de que tinha sido derrotada a surgir lentamente. Depois, com um urro de raiva que mais parecia inumano, agarrou no bolo da mesa e atirou-o contra nós. Falhou, espalhando-se contra a parede numa explosão de glacê azul. Saiam, gritou ela, a voz a quebrar. Todos vocês saiam.
Saímos rapidamente juntamente com os restantes convidados atônitos. Ninguém queria ficar no caminho da fúria da Catherine. No corredor, o Brian deu uma palmada no ombro do pai, o alívio evidente no rosto dele. Lidaste bem com isso, amigo. O pai parecia exausto, mas aliviado, o peso de semanas de manipulação finalmente a desaparecer. Vamos para casa. No carro finalmente soltei o ar que estivera a prender, o corpo a descontrair-se. Acabou, murmurei, mal conseguindo acreditar. O pai estendeu a mão e apertou a minha, a palma quente contra a minha. Sim, acabou. Mas ainda não tinha terminado completamente. Nessa noite a Catherine bombardeou o telemóvel do pai com mensagens, ameaças, súplicas, acusações, cada uma mais desesperada do que a anterior. Ele bloqueou o número dela depois das primeiras mensagens. Então ela começou a ligar de números diferentes, os números desconhecidos, mas a voz inconfundível. Desligamos o telefone fixo depois da terceira chamada. O silêncio foi um alívio abençoado. Por volta da meia-noite, ouvimos um carro a guinchar na entrada, os pneus a protestar com a travagem brusca. A Catherine tropeçou para fora, claramente embriagada, e começou a bater na nossa porta com força, cada pancada a estremecer a madeira. Léori, eu sei que estás aí. Precisamos de falar. O pai ligou para a polícia enquanto eu a filmava pela janela, o meu telemóvel a captar cada palavra arrastada e gesto dramático. Ela gritava incoerentemente, parando ocasionalmente para soluçar de forma teatral, o rímel a escorrer-lhe pelo rosto em rios negros. Estás a escolher aquela vaca gorda em vez de mim. Ela nunca te fará feliz, só te vai arrastar para baixo como sempre fez. Quando a polícia chegou, as luzes a pintarem a rua de vermelho e azul, a Catherine tentou alegar que o pai a tinha agredido, apontando para uma nódoa no braço que parecia claramente maquilhagem. Felizmente a gravação mostrava que ela já tinha chegado alterada, com a nódoa visível antes sequer de o pai abrir a porta. Os agentes escoltaram-na para fora da nossa propriedade com um aviso, um deles ficando para recolher o nosso depoimento para uma eventual ordem de restrição. Na manhã seguinte, o telemóvel do pai estava cheio de mensagens de amigos e colegas a perguntar o que se passava. A Catherine tinha publicado um desabafo nas redes sociais, acusando o pai de tudo, desde abandono até abuso. Mas a credibilidade dela estava destruída. Demasiadas pessoas tinham testemunhado o colapso dela na festa do bebê, tinham ouvido ela admitir que não havia bebê. O advogado do pai entrou com um pedido de ordem de restrição, que foi concedida com base no assédio da Catherine e na mensagem ameaçadora que ela me tinha enviado. Soube-se mais tarde pelo Brian que ela tinha deixado a cidade, incapaz de enfrentar a humilhação, voltando para a terra natal, a vários estados de distância. Lentamente a nossa vida voltou ao normal, o pesadelo a recuar como a maré. O pai e eu reconstruímos a nossa relação, passávamos as noites a cozinhar juntos e a ver os nossos programas favoritos, as rotinas familiares a curarem o que a Catherine quase destruíra. Ele pediu-me desculpa vezes sem conta por não ter acreditado em mim, por ter deixado a Catherine intrometer-se entre nós. O arrependimento evidente em cada colher extra de gelado que trazia para casa, em cada vez que me perguntava como foi o meu dia e ouvia a mesma resposta. Estava tão cego com a ideia de ter outro filho, admitiu ele uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá a ver Vampire Diaries. O drama familiar de Helena e os irmãos Salvatore a desenrolar-se no ecrã. Acho que queria recriar a nossa família, dar-te um irmão, tornar tudo perfeito outra vez. Pai, não precisas de tornar nada perfeito, disse-lhe, a verdade daquilo a assentar nos meus ossos. Já éramos perfeitos. Só tu e eu. Ele sorriu, lágrimas nos olhos a captarem a luz da televisão. Quando é que te tornaste tão sábia? Tive um bom professor, respondi, apoiando a cabeça no ombro dele, inspirando o cheiro familiar da loção pós-barba. 2 semanas depois, numa manhã chuvosa de sábado, o pai surpreendeu-me com uma pilha de panquecas cobertas com xarope de ácer verdadeiro e uma pequena caixa embrulhada. O que é isto? Perguntei, passando o dedo pela fita prateada. Para compensar a celebração do teu aniversário que perdemos, disse ele, referindo-se ao jantar que tínhamos planeado e que a Catherine arruinou com uma emergência convenientemente programada. Abri a caixa, dentro havia um delicado colar de prata com 2 círculos entrelaçados, o metal a brilhar com a luz da janela da cozinha. Um para cada um de nós, explicou o pai, a voz embargada de emoção. Para te lembrar que aconteça o que acontecer, somos tu e eu contra o mundo. Abracei-o com força, sentindo-me mais segura do que em meses, o colar frio entre os nossos corpos apertados. A Catherine quase nos destruiu, quase conseguiu romper o que sempre foi inquebrável. Mas no fim, só conseguiu tornar o nosso laço mais forte, temperado como aço no fogo. Naquela tarde, enquanto estávamos sentados na cozinha a fazer a lista de compras da semana, o pai levantou os olhos de repente, a caneta parada a meio de uma palavra. Sabes, tenho pensado no que disseste, sobre teres o oposto de problemas com o pai. Ri-me, lembrando-me das minhas palavras, que pareciam ter sido ditas noutra vida. Sim, espero que isso ainda seja verdade. Espero mesmo, disse ele com seriedade, os olhos a procurarem os meus.
depois de tudo que aconteceu com a Catherine, não te censuraria se a tua opinião sobre mim tivesse mudado. Abanei a cabeça com firmeza, sem hesitar na resposta. Pai, cometeste um erro. Mas quando mais importava, escolheste-me. Acreditaste em mim. É isso que importa. Ele sorriu, o alívio a espalhar-se pelo rosto como o sol depois da chuva. Então, frango Alfredo para o jantar? Com certeza respondi com um sorriso, a memória daquela refeição curativa ainda quente entre nós. E talvez gelado de sobremesa? 2 bolas, prometeu ele, os olhos a enrugarem-se nos cantos. Uma para cada um de nós.